O Sérgio Silva, que é do Republicano de Pernambuco, mas é do Rio também. E eu, que após essa minha andança toda, hoje moro no Rio de Janeiro, trabalho em São Paulo, mas moro no Rio de Janeiro. Então fica aqui um abraço a todos os parlamentares dessa comissão, dessa casa. Agradeço muito pelo convite, me sinto honrado de ter sido convocado, porque não entendo um convite de uma comissão que não seja uma convocação de cidadania e de civismo. Aqui nessa sala nós temos pessoas que brilhantemente expuseram, os consumistas, o Leonardo, a parte do movimento da Luz Impressa, os que me antecederam pelo veículo digital, assessores, tem aqui o Wallace, que é um amigo de longa data aqui nessa casa, e aqui presentes estão a doutora Juliana, advogada desta casa, foi diretora da advocacia dessa casa, e foi a minha assessora direta para todos os assuntos jurídicos do Ministério da Saúde, naquela que pode-se dizer que foi a melhor equipe do Ministério da Saúde. Então, parabéns por você estar aqui exercendo o seu trabalho. E ao lado dela está a enfermeira Thaisa. Thaisa é uma enfermeira especializada em relações internacionais da saúde, uma das poucas desse país, conhece este assunto de núcleos de produção internacional de saúde, hoje trabalhando no Senado da República. Então, a você, Thaisa, estendo os cumprimentos a todos do Senado e aos enfermeiros que comemoram o Dia Internacional no dia 12 de maio, a data de Florence Nightingale, e no dia 20 de maio, os técnicos de enfermagem do Brasil, em homenagem a Ana Neri. Então, você, como enfermeira, transmite a todos os enfermeiros do Brasil o nosso respeito, já que o assunto aqui, além de ser um assunto inerente a esta comissão de idoso, eu sou do tempo antigo em que a Comissão de Seguridade Social e Família, que era no plenário 7, na qual eu tive a honra de presidir, ela abarcava todos os temas, inclusive idosos. Lá foi o palco da discussão muito acalorada por conta da reforma da Previdência, por conta dos direitos dos idosos, planos de saúde, e a gente vê sempre uma queda de braço, né? Parece que o idoso está sempre uma pedra no caminho de tantas iniciativas que vêm revestidas de boas intenções. Então, parabéns por essa comissão ter colocado o tema em discussão e ter já aqui realçado tantas vezes a questão do apagão digital, do analfabetismo digital e do próprio analfabetismo essencial, estrutural brasileiro, que ainda perdura muito. Estou vendo ontem no Nordeste, na Bahia, ainda são 1.200.000 analfabetos totais, fora o analfabetismo funcional. Então nós temos um apagão nas informações, nós temos sim que discutir a questão de como chegar a essa informação. Nós temos um histórico de utilização das escritas e a humanidade, desde os primeiros registros dos sumérios, passando por todos os papiros que resistiram, o papel, depois a imprensa, depois a tipografia, ele caminha junto com os registros. A bula, o nome bula, o termo bula, vem dos documentos papais, que é onde tinham as indulgências, onde tinham as normas da igreja, e que era assinado com o anel papal, e aquilo se transformava numa credibilidade. Daí ela passou a ser utilizada para dar credibilidade aos boticários. Não existia indústria farmacêutica. Existiam os médicos e existiam os que faziam a manipulação das receitas. E existiam aqueles que faziam garrafadas, que aqui quem conhece o Brasil real sabe do que eu estou falando. Existiam aqueles que falavam, não, eu vou certificar com a minha bula, com o meu nome, o que é que eu coloquei aí dentro e por que que a minha tem que
ter um tratamento diferenciado. O Brasil passou à margem dessa discussão. O Brasil sempre foi muito um espaço, como todos os países subdesenvolvidos do século XIX, nós ficamos muito distantes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela constituiu tribunais para julgar o que era charlatanismo, do que não era, o que era garrafado, do que era medicamento. Das primeiras coisas foi Pedro II que começou a fazer a farmacopeia brasileira. Foi ele que decretou, olha, o médico prescreve, mas o médico não vende a receita, porque o médico botava uma consulta desse tamanho e falava assim, agora o remédio para você custa tanto, você volta para buscar, que só eu sei fazer. O treinador falou, não, quem prescreve não vende, quem manipula não dá consulta. Isso foi lá no Pedro II. Só em 1931, no período Vargas, é que nós tivemos a primeira vez um documento legal brasileiro dizendo que a bula deveria acompanhar o medicamento. Não se tratava ainda de linguagem, mas sabia-se que na Europa os consumidores europeus já tinham acesso a uma série de informações quando compravam um medicamento. A indústria farmacêutica estava começando a produzir em larga escala, estava começando a substituir a manipulação pela caixinha de comprimido. A Bayer lançou a aspirina, já tem 150 anos, um dos medicamentos mais vendidos na história da humanidade. Nós tivemos o século XX, o século das grandes descobertas, nós tivemos a penicilina, nós tivemos a sulfa, nós começamos a enfrentar com um pouco mais de ciência, achando que nós estávamos resolvendo definitivamente a guerra contra as bactérias, quando na verdade precisávamos mais do que nunca de orientação, porque o mau uso do antibiótico começou a aparecer resistência antibiótica, começou a aparecer cepas multiresistentes. O Brasil tem uma experiência trágica nos anos 60, eu agradeço a minha mãe até hoje, porque saiu o medicamento talidomida, que tirava o enjoo, tirava com a mão. As mulheres que tinham enjoos no primeiro trimestre de gravidez, aquelas que são mães aqui sabem do que eu estou falando, existem quadros que são hémese gravídica, a talidomida tirava com a mão. Nós tivemos um recorde de nascimento de crianças sem braços, sem pernas. O Brasil começou a perceber que ou ele começava a organizar a relação indústria com soberania, com cidadania, ou nós seríamos um campo de prova de todo e qualquer tipo de experimento e todo e qualquer tipo, era um campo livre. Nós fomos fazendo mais atualizações, em 53 teve uma atualização, só em 77 que foi a primeira vez que escreveram que a bula deveria ser colocada em linguagem acessível. Aí depois, já mais recente, falaram, então vamos fazer duas bulas. Uma bula para o pessoal da farmácia, da medicina, onde nós vamos colocar as coisas mais técnicas, e uma bula mais amigável para um país que tem um número alto de analfabetos e muito mais alto ainda de analfabetos funcionais e altíssimo quando você coloca mesmo aqueles que conseguem ler um texto e extrair informação, como extrair a informação que está procurando de uma bula. A bula vai se aprimorando, a bula vai acompanhando essa discussão e retratando essa luta toda da humanidade. Agora, esse projeto que está sendo discutido, a bula é só o bode na sala. A bula está só de passagem nessa discussão. Porque é muito simples, é muito fácil de nós entendermos que, olha, não dá para prescindir da bula. Ponto. Isso é fato. Isto é fato. Nós não temos como chegar e falar assim, então, no mínimo, que se coloque qual é a expectativa de vida hoje dentro do país. Hoje nós estamos tendo uma expectativa de vida aí de 78, essa geração agora, vocês mais jovens que estão aqui, principalmente as mulheres, são todas aqui abaixo de 30 anos, vocês viverão muito provavelmente acima de 80, acima de 90 anos. Acho que é aqui, ó.
viverão um bom tempo. Ah, não quer. Não quer falar. Desligou. Agora, então, no mínimo, manter a obrigatoriedade da bula impressa até a transição geracional, que a gente calcula hoje de 40 anos, que é a transição de acesso e domínio de uma tecnologia. Mesmo assim, não será inteligente prescindir, no caso do medicamento, da bula impressa. Ainda que nós tivéssemos acesso universal, ainda que o campo brasileiro, porque se fala muito quando se vai fazer uma lei, vamos botar na internet, vamos, vai lá para o Pantanal, vai lá para o fundo de Vale da Amazônia, vai lá, ou acho que lá não mora brasileiro, lá a pessoa não tem o direito. E o conceito de One Health, que é uma saúde? O que você faz quando você tem um medicamento de uso veterinário? Como que um trabalhador rural sabe quantos miligramas ele vai dar para um cavalo, para uma vaca, para um cachorro? Ou não precisa pensar nisso? Fala para ele, pega aí um celular e se vira. Isso está, me parece, na questão da bula, algo, se me permite, deputado aos membros da comissão, talvez, e aqui não querendo ser em nenhum momento impertinente, mas talvez se o Ministério da Saúde e a Anvisa não venha até aqui num convite, talvez tenham que ir até lá. Talvez o próprio governo tenha que chegar e falar assim, olha, eu vou pacificar esse assunto, vou baixar um decreto aqui que dos próximos 25 anos a bula terá que acompanhar nos moldes atual, enquanto se discute a verdade desse projeto, que é a questão da rastreabilidade. A rastreabilidade é um problema. Este assunto foi muito duramente discutido nessa casa, de 2005, 2006, para ser votado em 2009. Foi dificílimo, não foi fácil. O Brasil é uma peneira, aquela veja que está ali, ela retrata uma pontinha do iceberg do problema, que se perdura até hoje. Nós temos uma solução mundial em relação a medicamentos, que o Brasil já é o terceiro maior comprador de medicamentos do mundo, nosso SUS. Aqui tem altos interesses. A indústria dos princípios ativos, a IFA, é praticamente toda feita pela indústria química da Índia, que recentemente abaixou lá uma revisão do seu ato, porque algumas são feitas pelos americanos na Índia para vender só para eles. E fazem a fábrica no padrão deles. E falam, isso aqui é exclusivo para os Estados Unidos, aceita da Índia, mas só deste local que construiu a fábrica, os técnicos, tudo são meus, só está lá pela vantagem tributária de estar lá. Nós tivemos a crise da losartana, que é um dos medicamentos mais utilizados, inclusive pelos pais de muitos que estão aqui, ou muitos que estão aqui, em que a losartana ficou sob suspeição de quase a maioria das farmacêuticas mundiais por conta da matéria-prima. Cadê a rastreabilidade desses medicamentos? As drogas ilícitas, nós todos sabemos. Ah, o cara que cheira cocaína está cheirando pó de vidro, talco, aspirina, tem tudo ali naquele negócio. Mas a gente lamenta, né? Afinal de contas, aquilo é ilícito. E as lícitas? E os benzodiazepínicos, que são uma das classes de medicamentos que mais causa vício, as pessoas não dormem sem. Nós temos um apagão, nós somos vizinhos dos dois países com fronteira terrestre, Paraguai e Bolívia, aonde você tem uma relação muito diferente nessa questão de rastreabilidade. Como saber aonde está, para onde foi, como veio? O Brasil decidiu, na época, fazer um banco nacional de registro de rastreabilidade, aonde você teria que depositar qual é a IFA, qual é o princípio ativo, de quem você comprou, aonde que ela chegou, aonde ela foi. Se você fez a análise e aquela IFA não deu nível bom de matéria química, você tem que dizer para onde que ela vai, se ela vai incinerar, se ela vai ser devolvida. E isso vaza. Hoje, nós temos nas farmácias de manipulação do Brasil um local muito pouco ou não
não fiscalizado, porque nós não sabemos qual é a procedência na rastreabilidade dessa matéria-prima. O Brasil é muito frágil nisso. Isso era uma preocupação nossa no Ministério da Saúde, e nós apertávamos a Anvisa e falávamos: vocês precisam pôr para andar, porque a lei é de 2010 e foi dado na época um prazo, se não me engano, eram 10 anos, 12 anos, né? Era 2012. Enfim, e a coisa já estava em 2020. E nós tínhamos o mesmo problema, sabendo que esse problema estava batendo na porta. Gente, fentanil está sendo usado agora como droga nos Estados Unidos, está uma calamidade pública lá dentro. Então, quando você pega uma discussão sobre a bula, você pode ficar discutindo: pô, a bula digital é legal, pô, vai ter um filmezinho, vai passar aqui. Não, tira o papel, não põe o papel. Essa questão da bula impressa, ela se impõe, ponto. Ela se impõe pela sua essencialidade. A bula digital é bem-vinda, como um plus, e pode um dia vir a substituir? Pode. Eu espero que na minha geração, eu faço 60 anos esse ano, então eu me vejo representado nesta comissão a partir desse ano. Vou comparecer sempre aqui na Comissão dos Idosos, porque agora sou muito mais idoso do que qualquer outra coisa, e acho que o papel deveria permanecer. Mas isso é uma discussão para as próximas gerações. A nossa geração que aqui está não aceita, não quer. Isso aqui dito por qualquer um, pode vir a Anvisa, pode vir o Ministério da Saúde. Acredito que se você pedir para que venham convidados somente de terceira idade para essa comissão, eles vão rapidamente falar o olhar desta comissão. Esse é que eu acho que é o ponto principal a temeridade de você mudar, dar uma pirueta nessa questão da rastreabilidade. Essa sim. Aqui mora o tráfico, aqui mora o PCC, aqui mora o roubo de cargas, aqui mora o mau uso de medicamento, a automedicação, aqui quanto mais obscuro, melhor. E aqui quanto mais luz, que é a função número 1 dessa casa, colocar luz aos temas, não votar projetos dessa envergadura que alteram a rastreabilidade num critério de emergência e colocando a discussão da bula impressa na frente, como se a bula impressa fosse o core principal desse projeto. Esse projeto, ele carrega consigo uma discussão profunda que essa casa vai ter que ter. Fica aqui o meu agradecimento pelo convite, simplesmente um olhar pessoal, não retrato aqui nenhuma outra impressão. Estava aqui escutando até o Homem das Árvores, né, Leonardo? Lá no meu estado, Mato Grosso do Sul, agora é onde estão todas essas florestas plantadas. Uma árvore fica 7 anos para poder ser cortada, e eles plantam mais 10 no lugar daquela que eles cortaram, porque eles estão em expansão. Então, em questão de meio ambiente, de carbono, de crédito de carbono, a floresta plantada cumpre um papel fenomenal. Não vejo nada em relação ao meio ambiente. Não dá para falar nada agora. Pode ter certeza. Jabuti não sobe nada. Tem jabuti nesse projeto, e aí o desafio é para vocês saberem aonde colocar, e se ele subiu. Infelizmente vou falar de enchente, lamentando meu Rio Grande do Sul, mas ou é enchente ou é mão de gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, ministro Mandetta, sua participação.